Tá tudo bem? Tá tudo bem mesmo? Tá tudo bem? Tá tudo bem mesmo? E aí, tudo bem? Tá tudo bem? Essa com certeza é uma das perguntas que a gente mais escuta no dia a dia. Muitas vezes de quem realmente se importa se a gente está bem. Outras vezes de quem fala por educação, ou simplesmente porque essa pergunta hoje é algo tão comum que pode ter tido seu sentido, de alguma forma, ressignificado. É sobre o tempo? É sobre transformações? Será que é sobre se importar? É sobre isso? Sim, um sobre isso que parece ser sobre tudo e até ser sobre aquilo que não tem ou nem precisa de explicação. É sobre si. É sobre existir. E é sobre rir? Sim, sobre rir, mesmo quando não tá tudo como a gente imagina ou quer. É sobre resistir, mesmo quando tudo parece nos mostrar que a felicidade muitas vezes pode ser utopia. É sobre viver. A gente sabe que é sobre tudo isso. Mas será que tá tudo bem? Oi, eu sou a Sucena Pereira. Meu nome é Adriano Furtado. E aí, rapaziada, eu sou o João de Rocha. Açucena Pereira, Adriano Furtado e João de Rocha, artistas da Amazônia paraense. São diferentes linguagens: palhaçaria, arte drag, comédia em stand-up e influência digital. São diferentes vivências: mulher preta, homem gay, jovem de periferia. São diferentes histórias. Histórias essas que têm atravessamentos em comum, ligados, entre outras coisas, pelo desafio de se viver da arte do humor. Sou professora de língua espanhola, sou palhaça, sou atriz. Eu comecei a trabalhar com arte, na verdade, por conta da faculdade, porque eu tinha muita dificuldade nas apresentações de trabalho, ficava muito nervosa. Eu fui me apaixonando, me apaixonei e virei essa mulher hoje que vive de arte, que trabalha com arte também e que leciona. Sou comediante stand-up aqui do estado do Pará. Já fiz uns trabalhos aí por São Paulo, aí, por alguns estados aí. Atualmente estou trabalhando também como produtor de conteúdo, que no caso foi como eu comecei, né? Hoje em dia eu estou fazendo show pela cidade aí. Eu comecei na internet como produtor de conteúdo lá no YouTube, né? Eu fazia uns vídeos lá no YouTube. Pra falar a verdade mesmo, o primeiro vídeo foi no Face que eu postei sem intenção nenhuma assim, aí a galera compartilhou muito, eu falei, vou ficar no canal. Eu comecei a produzir pro YouTube lá em 2015, acho que foi final de 2015. Então eu comecei a postar vídeos lá e acabou que eu fiz a paródia lá do Uptown Funk do Bruno Mars, né, que é só aqui no Pará, que a gente já vai ver o peso. Viralizou, que foi o ápice ali, o divisor de águas pra mim começar a focar mais nisso. E eu comecei a postar vídeos com frequência no YouTube, entendeu? Ventilador na cara o dia todo. Tomei um banho de cuia. Bebi tacacá nessa cuia. Tomei açaí na mesma cuia. Almoço sem farinha não dá. Janta sem farinha não dá. Lanche sem farinha não dá. E apesar do preço que tá, não paro de comprar. E hoje em dia eu tô atuando, que é a minha base mesmo é o stand-up, entendeu? Eu tenho 44 anos, tenho 26 anos de carreira artística. Comecei fazendo teatro na escola e a carreira de teatro parei um pouco quando eu tive que fazer faculdade. Me formei em biologia pela Universidade Federal do Pará. E depois eu retornei ao teatro lá no final do curso, quando eu resolvi fazer um curso de voz e dicção com o professor Walter Bandeira. E aí lá eu entrei em contato com os Palhaços Trovadores, acabei voltando ao teatro via Palhaços Trovadores, que eu fiquei 20 anos, eu acho, 20 e poucos anos, quase 20 anos. E hoje sou professor da Universidade Federal do Pará, né, trabalho ministrando a disciplina Parasitologia, e talvez por ter convivido, trabalhando tanto tempo com verme, que eu resolvi enveredar pela arte drag. É isso, a arte drag veio na minha vida por acaso, não foi uma coisa que eu busquei.
mais velho, é isso, tem uns 10 anos, 11 anos que eu trabalho com drag. E nesse tempo eu venho aprendendo muita coisa, porque eu o tempo todo pesquisando, o tempo todo buscando entender, buscando novos elementos, buscando se reinventar, né, para poder trazer sempre um processo de inquietação, né, sempre essa questão da inquietação para trazer novas perspectivas para o público e para mim mesmo, né, já que é um trabalho artístico, a gente não trabalha só com o público, trabalha também com a inquietação pessoal. E na palhaçaria, que é o que eu venho trabalhando mais atualmente, nos últimos 3 anos, mais ou menos, eu venho focando na palhaçaria, especificamente na palhaçaria preta, que é onde eu desenvolvo uma pesquisa mesmo, de compreender o que é essa palhaçaria preta. É um processo lento desembrutecer. Exige que você abra as portas e deixe escorrer o gosto denso do passado. Seu trama não diz mais o seu nome, Mas você segue abraçando a escuridão. porque acredita que só ali pode caber. Deixe escorrer agora e novamente repita: o afeto também lhe pertence. E a Açúcar, que é a minha palhaça e que sou eu, que somos a mesma pessoa, ela surge também numa disciplina que a gente tem no curso técnico em teatro, que eu também sou graduada no curso técnico em teatro da Escola de Teatro e Dança da UFPA. E nessa disciplina nós temos todo esse processo, né, essa metodologia de conhecer um pouco mais sobre a comicidade em si, mais especificamente a palhaçaria. E na conclusão dessa disciplina formou-se uma palhaça que foi a Açúcar Mascavo. O teatrólogo Anthony Artaud acreditava que o teatro é o duplo da vida. E se a gente pensar sobre personagem e sobre estar em cena, muitas e variadas são as concepções. Será que um palhaço é um personagem? Seria uma drag queen um alter ego? E um comediante quando está em cena, mostra um outro eu? O João de Rocha é diferente do João Pedro. É perceptível que ele é diferente. Recebo com muitos aplausos João Pedro, direto de Belém do Pará. No palco, realmente a gente tem a persona, né, do stand-up e tal, que é um eu mais aflorado, assim, mais exagerado no palco, né? A galera me vê fazendo show, a galera fala, pô, mas tu pessoalmente tá meio tímido e tal. Pô, a gente não anda fazendo pirueta o tempo todo, né, também. Não pode andar fazendo piada, Porque meio que eu conversando com meus amigos comediantes também, que até fala isso, que a gente aprendeu a ser engraçado no palco, entendeu? Se tu conhecer muitos comediantes stand-up, são pessoas que, são pessoas retraídas e tal. Então basicamente é isso. A gente tem as técnicas, assim como, sei lá, o coach tem as palavras específicas, palavras-chave para usar e tal. A pessoa que faz hipnose, tem toda uma... O stand-up também é isso. Tem uma forma mecânica que a gente faz os textos, que a gente meio que aprende a ser engraçado no palco. Já é uma outra linguagem que é diferente do vídeo, por exemplo. O vídeo já é uma outra parada, entendeu? Acho que chega até a ser um pouco, dependendo do que tu faz, chega a ser um pouco mais simples e tal. Mas o palco, aí o ao vivo, é mais tenso, que o vídeo tu pode editar, né? Tu pode... Aí os 15 segundos do stories tu pode fazer do jeito que tu quer e tal. No palco não, é tu e a galera, entendeu? Se tu for ruim, tu vai ver na hora a resposta ali. A galera fica em silêncio, tem aquela risada, entendeu? Não é a mesma pessoa, não. Mas também não chega a ser uma coisa falsa também, entendeu? Quem me conhece pessoalmente, tipo, pô, cara, não sei o que, tu é arrogante. Não, tipo, eu sou uma pessoa normal, tá ligado? Sou uma pessoa normal que trata os outros, tem as contas pra pagar, tem os boletos, tem os estresses que todo mundo tem, mas no palco é outra parada, outra vibe, entendeu? A gente costuma falar que até se a gente estiver passando mal, se a gente estiver doente, no palco a adrenalina é tanta que tudo desaparece. Até os áudios que estão viralizando hoje e tal, a galera... Claro que a galera reconhece muito pela voz, né? Que a voz não tem como mudar. Porque o humor, ele é um exagero, né, cara? Então a gente tem que dar uma exagerada pra tipo assim, eu convivo aqui na comunidade, é desse jeito realmente que a gente fala, entendeu? Com essas gírias, entendeu? Mas eu sei que tem moleque que é muito mais do que eu. Então meio que eu me inspiro nessas pessoas que eu sei que tem muito mais dialeto, que falam, ei, mano, que a parada, bicho, esse bicho, porra, do por fora e tal. Então eu me inspiro nessas pessoas, dessas amizades que eu tenho pra fazer o personagem, né? Que faz os áudios e no show também, nos vídeos e tal. A gente dá
essa persona que a gente fala, né? O grande legal disso tudo é esse momento em que o corpo do Adriano vai e ele vai se modificando em xeletão. É um processo interessante durante quando eu estou me maquiando. E a gente ensaiava lá na Casa dos Palhaços, né? Nós da Companhia Cênica de Cínicos ensaiávamos lá. Bem pertinho tinha um bar, que era o 8 Bar, em que todo mundo ia pra lá, né? No final do dia, todo mundo ia pra lá. E aí um dia a gente terminou, e pra ganhar força nessa personagem nova e tal, não sei o quê, eu fui pra lá. Terminamos o ensaio, me montei assim e fui pra lá. Cheguei lá e encontrei Flores. E aí Flores me olhou e disse: tu és drag? Eu disse: não, mano, que drag o quê? Drag é coisa bonita, né? Drag é coisa de boate, é fina, é coisa rica, é coisa extravagante, aquela coisa. Não, isso é drag. Eu disse: não, não é drag não. É drag sim, semana que vem eu vou estar tocando aqui de novo e eu venho montada. Aí na semana seguinte eu fui de novo lá montada. E aí Flores estava montada e disse: eu sou Flores Astrais, sou filha de Shirleyton. E aí Flores Astrais é a minha primeira filha drag, né? Foi ela inclusive que me ensinou. O que eu estava fazendo era drag e eu nem sabia disso. A questão do drag era muito particular, muito pessoal, né? Tem gente que tem toda uma construção de corpo, de voz, de maquiagem para poder chegar ao estado de estar e ser drag. Mais ou menos como acontece na palhaçaria. No entanto, o drag ele é diferente. Um palhaço, né, quando ele está em cena, não está fazendo nada, mas o estado de palhaço já é performático. Uma pessoa, um indivíduo maquiado em seu estado drag, vestido em seu estado drag, é um movimento performático, é um movimento político. Então não precisa fazer nada, só o fato de estar ali paradinho já é uma performance. Já é uma performance social, política e artística. Então, acho que a minha relação com a palhaçaria, eu compreendo como se fosse uma energia a mais, assim. A Açúcar e eu, como eu falei, nós somos a mesma pessoa. Não vou dizer que não é uma personagem ou que é uma personagem, mas pra mim ela sou eu e eu sou ela. Nós somos a mesma pessoa. Só que em níveis de energia talvez um pouco diferentes. Quando eu tô trabalhando, né, com o Açúcar, eu percebo que a minha energia ela é mais dilatada, talvez um pouco mais visceral, agressiva, né, da denúncia. Eu trabalho muito com a denúncia no meu trabalho. Então, a Açúcar e eu trabalhamos juntas. Somos a mesma pessoa mesmo. No meu caso, por ter vivido tantos anos com a palhaçaria, eu sem perceber, ou percebendo e não me dando conta, enfim, acabei utilizando a técnica da palhaçaria, em que eu ia buscar um estado de corpo, que eu ia buscar um corpo, a mão, o dedo, o pé, a cabeça, né? E como chegar nesse corpo, nesse meu momento drag, que é o momento que eu estou atento, igual na palhaçaria. No momento que eu estou todo atento, todos os sentidos estão extremamente aguçados. Ali eu estou no meu estado máximo de atenção. Ali eu estou ligado em tudo que está acontecendo, né? Naquele momento eu posso tudo. Naquele momento eu sou a pessoa mais importante do mundo. Porque eu estou no meu estado, me elevei até o meu processo de entendimento do meu estado de ser vivo, né? Eu não sou um ser social comum. Eu estou além, eu estou no meu estado artístico. E aí eu sou imbatível. Aí eu sou Deus, eu sou o que eu quiser. Todo mundo, né, teve aquele momento de sofrimento extremo. Ainda mais a gente. Bom, eu não sou mulher, eu sou um personagem feminino. Mas as mulheres, nós, personagens femininos, sofremos tanto. Tanta gente botando o dedo na nossa cara, dizendo o que tem, o que não tem que fazer, dizendo quem nós somos, nos julgando. Mas nós temos respostas, querido. Nós temos vozes. E muitas vozes para nos defender. Eu penso de forma diferente, eu ajo de forma diferente, eu respondo de forma diferente. A piada vem, pá! O rompante, a coisa da resposta na hora, tem coisas que eu falo que nem eu sei de onde que eu tiro aquilo ali. Mas eu só consigo tirar aquilo enquanto eu estou no meu estado artístico, quando eu estou no meu estado de drag. Por exemplo, na palhaçaria, o que marca o momento da gente entrar no estado artístico é
Pra gente, nosso ritual é a colocação do nariz. Na hora que colocava o nariz, naquele momento podia estar sem maquiagem, podia estar sem roupa, mas colocou o nariz e entrava no estado. Né? Aí eu fiquei anos sem entender qual era o momento que eu entrava no estado artístico com a Sheila Leitão. E até que foi um amigo meu que percebeu que era o meu momento de colocar o nariz era o álcool. Eu sempre bebia no camarim. E aí eu bebia, sempre tinha uma cervejinha. E aí era o álcool era o meu nariz da Sheila Leitão. Não precisava ficar embriagado. Mas tinha que ter o álcool. E era sempre. Então era coisa assim, tinha que ter o álcool, a latinha de cerveja. Depois que eu descobri, olha só o que aconteceu. Quando eu descobri como entra no estado artístico da palhaçaria, eu consegui entrar no estado artístico sem nariz. A mesma coisa aconteceu com a Sheila Leitão. Quando eu descobri que era o álcool, eu conseguia já entrar no estado artístico de Sheila Leitão sem o álcool. Às vezes tem, às vezes não tem. Então eu não preciso mais do álcool para entrar no estado artístico. Até porque tem dia que a gente vai fazer show de manhã pra criança, né? Não é bacana a gente chegar com aquele bafão. Até porque nem cerveja eu não posso mais beber, mas tudo bem. Mas a gente vai bebendo outras coisas. Realmente, o humor está presente em nosso cotidiano em várias situações. Mas o que será que é o humor e o que ele representa para quem faz os outros rirem? Nossa, essa pergunta é difícil um pouco, porque o humor também é um refúgio para mim, né? É um momento em que eu vejo muitas possibilidades de criação artística. Seria mesmo, quando eu falo, a gente às vezes usa muito essas nomenclaturas, né? Então tentando ser um pouco mais acessível, de criação de possibilidades, que tudo pode acontecer, que tudo é possível no humor, na arte, enfim. O humor, acho que ele tá sempre comigo, assim. Às vezes a galera fica até tirando uma onda, assim, meus amigos, né? De, já é açúcar que tá vindo, já é açúcar mascavo que tá aí. Não, gente, nós estamos sempre juntas, tá? Então, eu acho que o humor ele tá no cotidiano, no dia a dia, nesse laboratório, nessa observação que a gente faz, né? Nós artistas, a gente fala que a gente faz muito laboratório, né? Observando as pessoas, vendo como as pessoas caminham, enfim, seus trejeitos. E o humor também não é diferente, ele tá no nosso cotidiano, ele tá nas pequenas coisas também. Pois é, eu nem sabia essa questão do humor na minha vida. Eu sempre fui uma pessoa muito... Era extrovertido, assim, às vezes, mas meio calado e tal, meio na minha. E nunca imaginei na minha vida fazer humor, nunca imaginei entrar nessa vibe de fazer as pessoas rirem, né? Não é um processo fácil, você precisa ter muita consciência do seu corpo, principalmente muita consciência das suas dores, para você começar a entrar num processo de construção do riso. O riso, ele é um processo interno, ele não é um processo externo. A gente não ri naturalmente, a gente não acorda e ri. Não, a gente acorda feliz, mas a gente não ri. A gente é induzido ao riso por alguma coisa faz a gente rir. E quem é que vai fazer rir? O que te faz rir? O que te faz rir não é a mesma coisa que me faz rir, né? O que te faz rir pode ser bem diferente daquilo que me faz rir. E eu acho também que é importante a gente começar a pensar o que é esse humor. Porque por muito tempo da nossa vida a gente ri do outro. A gente não ri com o outro, né? A gente ri do outro, da vulnerabilidade do outro. E este é o espetáculo de uma palhaça preta, gorda e tatuada. Por isso, celebremos a vida, celebremos o riso, celebremos todas as palhaças pretas nortistas. E nesse meu processo na palhaçaria, também
com as minhas próprias vulnerabilidades, eu fui tentar encontrar o riso no meio de tudo isso, que é o deboche, é o deboche que eu faço com a branquidade, né? Com a branquitude. Então, nesse momento, eu viro esse jogo. Já que por muito tempo da minha vida e ainda hoje apontaram tanto o dedo pra mim e riram de mim, pela pessoa que eu sou, que tal a gente inverter, né? Colocar os pretos no poder e aí ver como que funcionaria esse deboche. Como que as pessoas riem do nervoso que o racismo traz, porque ninguém quer ser racista, né? Mas a gente compreende que a gente vive numa sociedade racista. Então, como eu falei também, não sei se eu falei, mas falando agora, né? Rir da besteira. É muito bom, gente, é muito bom rir da besteira. Eu falo sempre que a gente, humorista, comediante, produtor de conteúdo, pessoas que trabalham com entretenimento, humor no geral, a gente tá aqui não tá para ensinar alguma coisa, a gente tá pro contrário, a gente tá para desensinar a galera, a gente tá para frear o bagulho, para botar a atenção do pessoal, a distração para outro lugar. A pessoa já chega cansada do trabalho, velho, já chega, geralmente a pessoa, pô, a gente tá um dia ali trabalhando, 8 horas por dia, 12 horas, quer chegar, abrir o Instagram e ver uma zoeira, uma porcaria, entendeu? Então quando a galera fala, poxa vida, não sei o que, muito banal isso, os comentários que eu recebo, muitos amigos meus que trabalham também comigo recebem, não sei o que, pra que tu faz isso, passa vergonha e tal, negócio forçado, não sei o que. Mas a grande maioria das pessoas fala que é isso mesmo que eles querem, entendeu? Basicamente a pessoa vem de um dia ruim e quer ver uma besteira, cara. O riso ele é social, né? As populações elas riem de coisas diferentes, por motivos diferentes, né? Então, já foi, as pessoas, tem pessoas que riam, a sociedade riam por ver gente sendo comida por feras, né? Isso era diversão, é catarse, né? O outro lá sofrendo, tá, essa questão. Às vezes a gente ri disso, né? Rir do outro. É exatamente rir do outro, da outra pessoa. Então, se eu tenho que fazer você rir, ou se eu for fazer você rir, você tem que rir de mim e não de ti. Não sou eu que tenho que rir. O engraçado é quando eu consigo fazer você rir das minhas coisas. E às vezes você acha que eu estou falando de você, mas não, eu estou falando de mim. Isso é tão louco que às vezes eu fico nessa doidice de fazer as pessoas rirem que ninguém me leva a sério mais, inclusive. Até às vezes eu estou falando coisa séria que realmente aconteceu, mas as pessoas acham que é bandalheira, porque, enfim, é como se faz, né? E nesse processo eu fui descobrindo muitas coisas, porque para eu poder fazer os outros rirem das minhas coisas, eu tenho que primeiro aceitar as minhas dores. Cara, o humor me salvou, né, cara? Tipo, tá falando podcast. A gente tem um podcast que a gente tem a oportunidade de falar, né? Muitas coisas que a gente vivencia, que a gente sente. Quando o pessoal me pergunta, por que tu virou comediante e tal? Porque eu não tinha competência pra fazer nada, mano. Basicamente é isso. Não é que eu não tentei, eu tentei, pô, fiz faculdade. Fiz 2 faculdades, entendeu? Pela metade, tranquei, mas tentei, tá ligado? Passei na UFRA, depois fiz as TAS, depois fiz cursos e trabalhei já de faxineiro, de não sei o quê. Só que o humor foi a resposta imediata, entendeu? A partir do momento que eu comecei a fazer os vídeos, todo mundo que começava a me acompanhar falou, mano, é isso, cara, tu nasceu pra isso. Não tem outra alternativa, entendeu? Então, basicamente, todos os trabalhos que eu fiz até hoje era mais por causa da família e tal, que tem aquela pressão, né? Tem que ter uma formação, tem que ter um trabalho, tem que ter alguma coisa, alguma segurança. Mas o que eu sei fazer mesmo é isso, cara. Então, eu acho que não tem saída. Então, o humor pra mim, cara, além de me salvar, eu creio que a essência é tu poder salvar outras pessoas, né? Eu recebo diariamente muitas mensagens de pessoas que, tenho depressão e tal. Eu tava no meio de uma crise, isso é bizarro, eu não consigo acreditar, bicho, na verdade. Quando, mano, eu falo, pô, cara, legal, mano. É bacana que tem esse retorno, né? A galera manda assim, pô, eu tava no meio de uma crise, não sabia o que fazer, comecei a ver teus vídeos, quando eu tava distraído e eu fiquei de boa, tá ligado? Então eu acho que essa que é a essência, o humor salva muitas pessoas, principalmente agora, nesse momento que a gente tá vivendo, de pandemia. A arte, a arte que era muitas vezes esquecida pela galera, assim, como se fosse um trabalho banal,
foi o que salvou muita gente nesse período, de que a galera tava trancada e tal. Então acho que o humor tem esse poder, sim, cara, de transformar, de fazer a pessoa até... Eu sei que muita gente que trabalha formal fazem cursos para aprender como falar com as pessoas de uma forma mais humorada, porque o mundo técnico hoje é muito assim, entendeu? As pessoas viraram meio que robô, assim, perderam meio que... E o humor basicamente é isso. Se tu parar pra pensar, todo mundo que está conversando, todo mundo numa roda de amigos, numa roda empresarial, tudo gira em torno da piada, se tu parar pra pensar. Todo mundo quer ser um cara agradável quando tá conversando com as pessoas e tal, quer... Alguma pessoa conta uma história que tem que terminar num negócio engraçado. Se não terminar, não tem sentido estar conversando ali. Então, se tu parar pra pensar, tudo gira em torno disso, entendeu? Tudo gira em torno de tu dar uma risada, de tu, tu tá conversando com alguém, tu já tá esperando que aquele final seja, né, ou muito trágico ou muito legal, entendeu? Que acaba sendo interessante também, entendeu? Basicamente é isso. A vida do humorista é mostrar o que acontece de ruim na nossa vida de uma forma humorada, que as pessoas se identifiquem, entendeu? Então por isso que falo, quanto mais o comediante se ferra, melhor pro público, né? Tem mais motivo pra rir, cara, então. Pô, eu tô com medo, eu já entrego minha alma pra Jesus, já eu cheguei com os caras e falei, Deus, boa noite, Deus abençoe vocês aí. O cara olhou pra mim e falou, fé em Deus que ele é justo, irmão, nunca se esqueça, na guarda. A gente riu muito e eu levei um tiro, mas eu tô aqui pra contar esse testemunho pra vocês. Rir é muitas vezes sobre botar pra fora coisas que a gente guarda dentro de nós. É sobre refúgio. E rir também é sobre salvar. Como disse o artista Paulo Gustavo uma vez, rir é um ato de resistência. Mas e a arte? Ela que está presente em tudo, como poderia ser descrita? Caio Fernando Abreu certa vez escreveu a seguinte frase: sim, a arte salva ou consola, ou torna pelo menos sustentável. É sobre isso? Eu acho que a arte é tudo um pouco disso aí, é um pouco de tudo isso, na verdade. Mas acho que ela torna possível tudo que a gente pensa que não é possível na arte. Em qualquer campo, a gente dá um jeito de se tornar possível. E tem esse momento de salvação, tem um momento de consolo e tem um momento de se fazer. E eu acho que o momento é agora. Porque a gente já viu, a gente percebeu que a gente não vive sem arte. Que a gente está consumindo arte o tempo inteiro. Principalmente nesses momentos mais difíceis, né? De caos, de crise, de pandemia. A gente se refugiou em arte. Nós fomos ler, nós fomos ver um filme, nós maratonamos séries, né? Pensamos, criamos, fizemos espetáculos. Pelo tudo que a gente já falou aqui, da fuga, de tudo mais, ela realmente salva e cura muitas pessoas, entendeu? Muitas pessoas são... Eu fui um exemplo disso, a arte me salvou, se não fosse a arte eu não sei onde eu estava hoje, entendeu? Então a arte ela tem esse poder de tornar aquilo que tu nunca imagina que vai acontecer, tu consegue assistir, tu consegue imaginar, tu consegue vivenciar aquilo, né? Então acho que a arte realmente tem esse poder de tornar possível aquilo que tu pensou que tu não quer ver na vida, tu não quer sentir na vida, entendeu? Então basicamente eu acho que esse que é o papel da arte. Existem vários grupos que trabalham com isso, né? O riso leva à liberação de moléculas que estimulam o prazer, né? Liberam moléculas aí, isso é neurociência. A área que eu fiz o meu mestrado foi em biologia celular e neurociências, então. Neurociência e biologia celular, então. Tudo é essas coisas. Em algum lugar na minha cabeça tem essas coisas. E aí, rir é um bom remédio, né? Então, às vezes, muitas vezes eu faço as pessoas rirem de coisas que estão doendo. E doendo em mim. Quando a gente está se descobrindo nesse processo de construção artística, a gente começa a... Só uma questão de concentrar aqui, gente. Vai ficar feio, mas não tem problema, a intenção é essa. A gente começa a entender a gente mesmo, né? Então, quando a gente começa a entender a gente mesmo, a gente começa a saber lidar com as dores. Com suas dores mesmo.
E isso faz com que é nesse momento que a arte ela é transformadora. O meu amor vê teu amor assim, assim como um jardim de flores novas. Por teu amor, o meu amor sem fim plantou dentro de mim um pé de trovas. Foi muito importante eu entender que a Chileitão era um processo artístico. Porque eu poderia usar meu estado, minhas dores, minhas coisas. A arte é isso, né? Os pintores faziam isso, eles faziam da sua vida, o seu olhar, né? Pintavam o seu olhar sobre o mundo, sobre as pessoas. A forma com que a arte, com que os vídeos, com que a comédia, que eu entrei de cabeça nisso, mudou tudo, cara, mudou tudo. Desde a infância, tá ligado? Eu tenho sempre a concepção de que, se tu for pesquisar realmente, tu vai ver que a maioria dos humoristas, dos comediantes, são pessoas que são tristes. São tristes, por quê? A comédia simplesmente serviu pra ele ser aceito. Eu na escola, por exemplo, eu não tinha vínculo com ninguém praticamente, não tinha nada interessante para oferecer para as pessoas. Eu percebi que quando eu fazia piada, as pessoas se aproximavam de mim, entendeu? Então basicamente é isso. Geralmente é o gordinho que sofre bullying e tal, aí ele começa a fazer piada, vira o cara legal, aí todo mundo começa a se aproximar. Então o humor, a comédia tem esse poder, entendeu? De fazer as pessoas se aproximarem de ti e tal. Só que aí isso é meio perigoso até, porque tu acaba virando uma máquina de entretenimento, e o dia que tu não tá bem, tu vira meio que um inútil às vezes, entendeu? Se tu estiver triste, as pessoas cagam pra ti, sabe? Se tu tiver, pô, qual é a parada? Tu vai fazer uma piada aí, tu vai fazer uma pirueta, tu vai fazer, não, mano, eu tô de boa hoje, tô tranquilo. Vou falar da palhaçaria, né, que foi o que eu tenho pesquisado mais. Tinha passado por uma situação muito ruim mesmo, pessoal, e aí comecei a produzir. Eu comecei a produzir muito, focar muito na açúcar, na palhaçaria. E eu sentia que quando eu tava no palco, como eu falei, né, pra mim também a palhaçaria, ela é uma denúncia da gente denunciar todos esses preconceitos, todas essas questões sociais, políticas mesmo, a arte, ela é política. Então, teve um momento em que eu falei, caramba, ficou perdendo a palavra, né? Tô na merda, tô passando por vários momentos muito difíceis. Eu vou fazer arte e eu vou falar sobre isso. E eu pensava, como é que eu vou falar sobre uma questão que foi tão difícil, tão ruim, e, enfim, de uma forma engraçada, vamos colocar assim, né? E aí eu fui colocando e subvertendo muitas esquetes cômicas. Esquetes são cenas prontas para palhaços e palhaças que tem dentro do livro, né? Do Bolognese também. Então foi um momento em que eu comecei a subverter, porque as esquetes também eram muito machistas, homofóbicas, e eu ficava, não, vamos fazer ao contrário, né? Vamos subverter essa esquete. E aí comecei a apresentar muito uma sketch, que a gente, junto com a Mariane Malato, que também foi minha parceira na palhaçaria, que era a caçada aos machos escrotos, e a gente caçava os machos em Belém. Enfim. Então, quando eu tava no palco, assim, quando eu tava falando, eu me sentia muito poderosa, assim. Eu ficava, caramba, como que aqui parece que é eu que mando, entendeu? E vocês vão ter que me engolir. E até uma fala que eu dou também, né? Vocês vão ter que me engolir, mas com cerveja, que não tem nada melhor do que ser engolido com cerveja. E eu acho isso lindo, a possibilidade de criar, de se reinventar com a arte. A arte está sempre também nesse processo de transformação. E eu acredito na arte como ferramenta de transformação social. Eu acredito muito nisso. A arte, ela tem que ser democrática, ela tem que chegar em todos os espaços. E fazer arte e humor em plena Amazônia é sobre o quê? É resistir, se fazer política, se fazer arte,
fazer drag aqui é doidice. Né? É doidice. Por que eu digo que é doidice? Porque, bicho, a gente não tem. Quando a gente vai pôr tinta guache na cara, vai pra tinta plástica, porque a gente quer o efeito. E fora isso, a gente entender que a gente está defendendo um território, né? Fazer arte aqui é dizer que nós estamos vivos, que nós respiramos também áreas de metrópole, como também respiramos áreas de floresta. Então nós temos tanta potencialidade para ser metrópole, quanto também para ser floresta. Eu tenho muito orgulho de ter começado, né, nessa vida morando aqui onde eu moro no Tenoné aqui, tá ligado? Muitas das pessoas têm essa visão e até perguntam se eu sou do centro e tal, não sei o que, as empresas que chegavam a fazer parceria, onde é que pensei que tu morava aqui na Doga? Eu falo, não, mano, dá teu jeito de mandar um negócio pra cá, entendeu? Então basicamente é isso, é muito legal ver uma pessoa, as pessoas às vezes daqui da minha própria rua, que eu não tenho muito contato com muita gente aqui de onde eu moro, da minha rua, às vezes, pô, tu mora aqui, cara, eu fico em choque. Eu não sabia que um cara aqui da minha região tá fazendo isso. Eu vi teus vídeos por tudo quanto é canto, eu já vi tu na TV, já vi tu não sei aonde. E é muito legal isso, ver a galera orgulhosa, né? Uma pessoa daqui tá fazendo isso. Depois de Joelma, de Gabi Amarantos, Belém nos oferece The Rocha! Fala aí, ladies and gentlemen! João The Rocha! Aquilo que eu falo, a gente está usando com os instrumentos que a gente tem, a gente não tem nenhum comedy club aqui, a gente dá um jeito de fazer nas casas que tem por aqui, lá em Coraci, lá pro centro. A gente com as ferramentas, é muito mais difícil pra gente, mas eu creio que isso, quando bota no circuito nacional, um comediante que sai daqui, que é acostumado, que se dá bem fazendo comédia aqui, quando vai pra São Paulo, meu irmão. Esse que é o choque que eu tive. A última vez que eu fui fazer show lá em São Paulo, meu irmão, quase que eu fiz um solo lá. O meu show era pra ser 20 minutos, virou 1 hora. A galera não queria que eu saísse do palco, gostaram muito. Então é aquilo, tu aprende de uma maneira mais difícil na selva aqui, né, num bagulho doido. Mas quando tu vai pra lá, é muito mais fácil, entendeu? É muito mais tranquilo. É muito mais tranquilo. Como ele falou, eu moro em Belém. Eu vim de Belém, eu tô passando 4 meses aqui, eu tô me adaptando ainda. E eu acho engraçado como ninguém sabe nada de Belém, cara. Mas pior que isso, é a pessoa que finge que sabe alguma coisa de Belém. Meu amigo chegou comigo um dia desse e falou, Belém, né, lá que tem, acarajé. Tem acarajé em Belém, cara. Na cabeça do paulista, passou de São Paulo, é tudo baiano. No Let It Go, né, que foi meu último trabalho, eu tava muito desacreditada mesmo, tava achando que não era mais isso que eu queria fazer, porque é muito difícil também produzir arte em Belém. A gente não tem esse apoio financeiro mesmo. Então foi um momento em que eu me senti muito desafiada de entregar algo bom mesmo e algo que chegasse nas pessoas, que não ficasse só em mim e parasse, mas que as pessoas pudessem refletir sobre esse trabalho, refletir sobre os seus privilégios também. Então eu tava muito nervosa, tava mal, porque eu achava que ia dar muito errado, enfim. Ainda mais me senti preparada e pronta pra fazer o que eu tinha que fazer e o que eu tinha ensaiado durante meses. Então eu fiquei, não, eu sei o que eu vou fazer, eu dou conta disso, é a minha vida, eu tô falando sobre a minha vida. E eu tô falando sobre a vida de muitas outras mulheres pretas que se veem e se reconhecem em mim. Então, eu tô aqui também para mostrar para essas mulheres e para as pessoas pretas que é possível sim e que a gente tem um trabalho de muita qualidade. Porque uma vez, uma amiga me falou que quando uma mulher preta chega em algum lugar, significa que ela lutou muito para chegar lá. Ou que muitas outras mulheres pretas lutaram para que ela chegasse. E eu cheguei. E agora vocês vão ter que me engolir. Mas nada melhor do que com cerveja! Olá, pra me dar cerveja! Paulo Freire acreditava que ter esperança não tinha a ver com esperar, mas com esperançar. Esperançar enquanto verbo.
Verbo sobre acreditar e lutar para tornar possível. Verbo sobre resistir para transformar. Mas será que resistir é uma opção ou única alternativa? Não sei se é possível desassociar uma coisa da outra, na verdade. Eu acho que é uma escolha e eu acho que é uma opção também, a minha única opção. Porque eu, Açucena, não consigo desvincular a minha vida do meu trabalho. Porque é isso que eu sou. Então eu não tenho como, Pá de Açúcar, eu não tenho como apresentar um espetáculo, quando eu digo espetáculo, com esses dois grupos que eu faço parte, ou com outros trabalhos avulsos, sem levar a minha trajetória de vida, tá comigo. Então é isso, eu tô em cena, e eu tá em cena, o meu corpo já é um corpo político, um corpo que tá denunciando, que tá falando. Eu falo sim sobre questões políticas e raciais, porque é a minha vida, entendeu? Então eu trabalho diretamente com isso. A arte, ela é resistência, porque a gente vai resistir enquanto a gente existir. Enquanto não nos enxergam, a gente vai fazer com que as pessoas nos vejam. Até ouvir cantar. Falar sobre a pandemia de Covid-19 envolve falar de um momento difícil, com transformações, desafios e superações, mas ainda assim difícil. No início foi bem complicado, velho, porque a gente já tava numa rotina de shows bacana já e tal. Só que sempre botando entre aspas, né? Falar, quer dizer que a pandemia foi boa. Não foi boa, entendeu? Mas as pessoas tiveram sendo afetadas por um modelo que estamos em pandemia, estamos em um desgoverno, então eu tentei focar no meu trabalho. Eu sou uma pessoa que eu gosto de trabalhar, então eu foquei muito no meu trabalho. E todas as questões, psicológicas mesmo e físicas que me deixavam mal, eu focava no meu trabalho e fui surgindo com várias coisas, várias oportunidades mesmo. No processo da pandemia, né, a Sheila então foi um grande apoio para mim. E quem me incentivava muito a me montar e fazer live foi o Rivelton. A gente não era casado ainda na época, mas ele chegava e dizia assim, tu não tá achando que tá na hora de eu te montar? Eu disse, mas não tô afim, eu tô agoniado e tal, todo mundo naquela fase ruim. E o Rivelton foi um grande incentivador para que eu me montasse, fizesse live, conversasse com as pessoas, era o momento que eu conversava com as pessoas. Foi o que me salvou a cabeça mesmo, né? Foi fazendo esse processo de live, aprendi a fazer essas coisas, essa linguagem, aprendi isso e também foi importante, eu fiz muitas amizades durante a pandemia que ficaram, estou até hoje. Então com a pandemia eu travei, eu falei, mano, o que eu vou fazer? Eu não tenho como fazer show, mano. Aí me forçou a voltar pra internet, a fazer os conteúdos, que foi onde estourou os áudios lá foi lá na pandemia, no início do lockdown, que eu falei do lockdown e tal, que eu falava do governador, falava que ia fechar tudo e tal. Então basicamente a pandemia fez eu voltar a produzir conteúdo, e a galera, como estava em casa consumindo bastante, fez os conteúdos viralizarem muito, entendeu? Me reinventar na internet eu acho que me salvou, digamos assim, porque acho que se não tivesse esse baque de eu realmente focar na internet, eu não estaria onde eu tô hoje, entendeu? Se eu for parar pra ver, foi 70 mil seguidores assim, em 2 meses assim, que eu ganhei, mano. Só que eu acho que esse momento que a gente tá vivendo, pandêmico, foi um momento que meio que me forçou a fazer isso, porque foi o nosso único refúgio, né? Foi a internet, todo mundo foi pra internet produzir. E pensar como fazer teatro pra câmera. Eu lembro também que teve muito aquele debate se era audiovisual, se era teatro. E eu tentei até não entrar muito nesse mérito, porque eu queria fazer. Então, pra mim, pode ser
pode ser audiovisual, pode ser teatro, não tem problema. Mas eu queria produzir, né? Então comecei a pensar também em formas de brincar com a câmera, fazer jogos de câmera. Às vezes a gente não tem muito recurso mesmo, né? Eu só tinha meu celular, o espetáculo foi todo feito pelo celular. Publicar fotos, vídeos, mostrar o cotidiano, múltiplas interações. Na internet nem sempre tem como saber se o que se vê condiz com o que se é. Será que realmente a maioria das pessoas é tão feliz quanto demonstra nas redes sociais? Ou será que, de alguma forma, existe performance de felicidade? Sim, eu acho que isso acontece na internet. Eu acho que eu já fiz isso também em algum momento. Mas fico pensando mesmo assim, né? Também dessa exposição que a internet que a gente acaba tendo mesmo com a internet, né? Até que ponto isso é saudável ou não também, né? Até que ponto eu quero que as pessoas saibam da minha vida. Então, eu acredito que muitas pessoas performam, né, na internet, fazem uns personagens assim, mas não acho que isso seja também um problema, porque eu não sei também se eu quero mostrar as minhas tristezas na internet, sabe? Não sei se eu quero, às vezes, falar sobre isso. Mesmo que em alguns momentos também, quando eu tô triste, eu jogo lá, põe uma carinha triste, né? Meio que essas coisas dos stories, do Instagram. Mas eu acredito sim que as pessoas performam. É porque, tipo, às vezes quando tu via VTV, tu queria ver algo diferente da tua realidade, né? Tu pegava, tu assistia a televisão ali pra ver uma novela, pra ver uma vida boa, uma pessoa com uma mansão ali com... Então a internet meio que virou isso. Então tu acaba tendo que vender uma vida perfeita pra quem tá te assistindo, tá ligado? Então basicamente tem essa cobrança das pessoas de sempre filmar o melhor restaurante, filmar a melhor comida. Eu costumo falar que a maioria dos meus dias não são muito bacanas, né? Mas a gente não pode vender isso pra internet, que é aquilo que eu te falei, a galera já tá vindo de um dia ruim, aí ela não vai querer assistir os stories e ver coisa mais ruim ainda, entendeu? Olha, às vezes inclusive as pessoas podem uma falsa felicidade, um falso estado de ser feliz, né? Mas também é um ambiente virtual, você pode ser quem você quiser ali. Você não precisa ser só o real. Aquilo ali é um mundo que não existe, ou existe. Tanto que existe que a gente usa. Então, você ali, você pode ser o que você quiser. Você pode se reinventar. Inclusive, reinventar o que te faz feliz. Utilizar esse espaço para se reinventar naquilo que te traz felicidade é muito bom. Felizes e sempre alegres. Parece que essa é a imagem perfeita que vem à mente quando se pensa nos humoristas, né? Será que é sempre assim? Ou existe uma expectativa que a gente mesmo cria? Sim, com certeza. Existe. Tem que estar bem, tem que estar feliz. Percebo muito! Sei lá, às vezes a gente tá, enfim, falando qualquer outra coisa que não seja trabalhar, aí vem alguém e fala, faz uma piada aí, e não sei o quê. E até quando eu tô trabalhando com palhaçaria, né, de açúcar, porque, como eu falei, nós somos a mesma pessoa, as pessoas querem que eu esteja o tempo todo naquele estado de alegria, não sei o quê. E eu tô assim, às vezes, sabe, e tô de açúcar, e tô respondendo normal. As pessoas, nossa, mas essa tua palhaça, eu falei, não, gente, sou eu sou assim. Eu não sou sempre alegre, assim como eu não sou sempre triste. A gente enfim, né, essa montanha-russa de emoções, como todas as pessoas. E às vezes eu sinto essa cobrança de, né, quando chega alguém que trabalha com humor, faz uma piada aí, aí eu fico, não, galera, tô de boa, tô suave. E às vezes acaba acontecendo naturalmente, porque o rir, ele tá no nosso cotidiano. Em algum momento a gente vai rir, vai soltar uma risada. A própria internet também, né, com os vários criadores de conteúdo que tem agora, os memes, a gente tá rindo. Então, é isso, assim, né? Peguem leve com os palhaços, a gente quer descanso também. E agora você tem que encarar que aquilo é um trabalho, né? Eu encaro como um trabalho. Se é um trabalho, então eu vou ter que estar lá, vou receber todo mundo bem. Ninguém tem culpa se aconteceu alguma coisa comigo, mas eu tô lá, não tô lá.
Tô lá, então se eu sair de casa, tinha o trabalho de me montar, de passar tinta na cara, de não sei o que, pra chegar lá e ficar de cara amarrada, feia. Já não sou bonita, né? Ainda chega lá ainda vai ficar de cara amarrada? Ah, não. Aí, então assim, tem que ter sempre tem isso, né? As pessoas acharem que a gente tá sempre feliz. Não tá, mas não, sinceramente que eu vou também chegar lá e ficar de cara amarrada se eu não estiver bem. É aquilo que eu falei, né? O humor, basicamente a gente só utiliza. A maioria dos humoristas só virou humorista realmente pra ser aceito. Basicamente é isso, cara. Então, a partir do momento que a gente não faz mais humor, a gente meio que acaba virando inútil pra muitas pessoas, entendeu? São pouquíssimas pessoas que entendem mesmo realmente que aquilo é o nosso trabalho e que a gente vai ter dia ruim, que a gente vai ter dia triste. São pouquíssimas pessoas que entendem, entendeu? Basicamente, quando eu não tô num dia bacana, bicho, dá pra contar no dedo as pessoas que eu converso, que eu falo e tal. Porque todo mundo só quer me ver fazendo palhaçada, tá ligado? Então todo mundo só quer ver o humorista fazendo graça. Costumo falar que a galera, quando eu bebo, eu fico muito mais... Falo com todo mundo e zoo e danço e faço... Então, eu até falo que a pessoa ama me ver bêbado. Eu falo, vocês vão me matar, mano. Porque se dependesse da maioria da galera que me assiste... João, por que tu não bebeu hoje? Porque eu falo, cara, vocês querem que eu beba todo dia, cara. Vocês querem que eu seja... Então, é essa cobrança que tem, entendeu? Tu tem que estar feliz todo dia, tem que estar fazendo graça todo dia, tem que estar sendo legal todo dia. Tem muito essa cobrança. Então, por isso que a maioria dos humoristas realmente tem depressão, acabam desenvolvendo uma série de problemas por se retrair, por não se permitir ficar triste, por não se permitir, acaba guardando tudo pra si, entendeu? Às vezes tá um lixo, mas tá ali fazendo piada, tá ali fazendo graça. E a partir do momento que tu tá fazendo piada, a pessoa jamais vai imaginar que tu tá mal, entendeu? Nunca vai imaginar que tu tá mal, porque tu tá fazendo piada, entendeu? Às vezes é como se existisse uma pressão social pelo estar bem. Fato é que a vida é feita de altos, baixos e variadas sensações. Mas afinal, tá tudo bem não estar bem? Tá, tá muito bem, na verdade. Ah, pô, tá legal. Também tá tudo bem, todo mundo tem problema. Porque se tu se forçar a ser feliz o tempo todo, tu vai ficar doido, velho. Tu vai ficar... Então tu tem que chorar, tem que... Eu fui assistir o filme até sozinho no cinema, eu falei, não, vou sozinho, porque eu sei que eu vou chorar, então eu não gosto de ninguém ver chorando, então eu vou chorar sozinho. É que eu chorei que nem uma desgraça, bicho. Então as pessoas têm que se permitir realmente ficar triste, mano. A rede social, eu creio que ela força muito a pessoa, porque tudo vai da comparação. Eu não sei nem de quem é essa frase, mas me acompanha, sempre eu lembro que a raiz da infelicidade é a comparação. A gente vê isso na rede social. A gente trabalha muito, mas em prol daqueles intervalos de felicidade, né, mano? Então a gente tem que se permitir ficar triste, tem que se permitir ficar mal, porque senão não tem sentido, né, a felicidade, né? Então, pô, se tu tá passando por um momento ruim, pô, uma hora vai melhorar, mano. Mas também tem que ter na cabeça que uma hora vai ficar ruim de novo. Aí uma hora vai ficar... Então sempre tem essas oscilações, entendeu? A galera não pode pensar que vai ser só uma crescente, porque aí não vai ter sentido. Vai ter sentido, realmente. Então. Ninguém tá bem o tempo todo. Ninguém tá bem o tempo todo. E nem tem como estar bem o tempo todo nesse momento que a gente tá vivendo, gente. Né? A gente tá vivendo uma crise política no mundo, no Brasil, né? No nosso Brasil agora, né? Com esse desgoverno. Então, é muito importante, sim, a gente questionar e não só dizer, não, gente, tá tudo bem, vamos pensar, né, que, tem outras coisas. Não, gente, a gente precisa parar e pensar, assim, nos déficits, nos problemas sociais e políticos que a gente está vivendo, da falta de políticas públicas. Então, não tem como a gente só dizer que tá tudo bem. Não tá nada bem, né? Não é sobre isso e não tá nada bem. Eu não entendo que o pastor fala sobre isso. Ele veio até brigar comigo. Para de dizer sobre isso. Eu digo, mano, eu não sei o que significa, mas tá todo mundo dizendo, eu falo também. Quando eu vejo, eu tô imitando o povo falando. Mas eu não sei o que é sobre isso. Não tá tudo bem? Tá tudo bem. É aquele tipo de coisa assim. Não dá pra fazer nada. Então, como diz o povo, né? Eu quero um peido pra quem tá cagado. Então, deixa eu falar. É sobre isso. Tá tudo bem. Tá tudo muito difícil, só que a gente ainda assim arranja tempo para sorrir em algum momento da nossa vida, porque é importante, né?
Eu me considero uma pessoa ativista, militante, eu sou uma pessoa ativista, na verdade, mas eu também preciso relaxar em algum momento. Mas não tá nada bem. Mas eu espero que fique em algum momento. Muito rápido, gente, minha maquiagem. Assim como eu mudei, né? A gente tá sempre também em constante mudança e evolução. A minha palhaça foi no mesmo ritmo, assim, de mudança, né? E hoje em dia eu uso mais o vermelho, que é essa simbologia também da pequena máscara, da menor máscara do mundo, que é o nariz, né? E é isso, meu gente. Foi pra todo esse tempo que foi pra surgir essa coisa aqui chamada Sheila então. A drag que tem nome de lanche aqui em Belém. Meus amores, é isso. Isso, a graça tá dentro da gente. A gente tem que, pra fazer o outro dia, a gente tem que primeiro chorar, descobrir muitas coisas da gente. E aí? Tá tudo bem? E aí? Tá tudo bem? É sobre isso? E tá tudo bem.